Queridos, já tem um tempo, né? Mês de janeiro eu não preguei no domingo, então já tem alguns domingos que eu não compartilho a palavra, e é muito bom voltar a pregar domingo à noite. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 20. Os mais observadores vão perceber que esse texto foi lido aqui bem recentemente. Aconteceu uma situação interessante na semana passada. Eu já tinha combinado com o pastor Laqueden sobre as pregações de janeiro. E eu, nessa fase, estudando tanto para as questões do panorama, como também da teologia nas quintas-feiras, eu estarei agora no carnaval pregando para os jovens da Jubapi, e estudando o livro de João, o Evangelho de João, eu me apaixonei novamente. Então, tenho tido momentos preciosos estudando o livro de João. Eu conversei com a Laqueden no sábado à noite, depois no domingo. E aí, tudo bem? Para que você pregue? Não, tranquilo. E eu já tinha preparado, estou preparando uma série de estudos. E o pastor Laqueden, quando disse o texto à noite, eu até me assustei, porque ele usou exatamente o texto que eu estava estudando, e nós não tínhamos combinado nada. Eu até brinquei no final, eu falei, olha, o Senhor realmente queria que esse texto fosse pregado aqui na Memorial, porque se você não pregasse esse texto, eu iria pregar. E ele deu um enfoque sobre as mudanças e a maneira como o apóstolo João mudou a vida, e como isso influenciou no Evangelho, e como isso influenciou na história. E novamente nós vamos ler o texto do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 30. João, capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz o seguinte: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Aqui já estamos no final do livro, no Evangelho de João, e realmente, hoje de manhã estávamos comentando ali na classe a importância de entender os contextos, a importância de entender o que está acontecendo para que a mensagem chegue da maneira mais correta possível. E esse texto está sendo escrito no final do século I, no final, na verdade, da década de 80. Muita coisa já aconteceu. Nós temos um apóstolo com uma idade extremamente avançada, provavelmente mais de 90 anos, e ele está num trabalho de pastoreio, mas já ciente que a sua vida está chegando ao fim, e ele começa a escrever as memórias do seu tempo com Jesus. João já havia escrito outros textos. As cartas de João já estavam circulando. João estava pastoreando, provavelmente, como dito, a comunidade de Éfeso. João era aquele que estava ali cuidando do que já era uma realidade, a igreja do Senhor, mas os tempos eram muito difíceis. Eu, particularmente, já disse muitas vezes que eu sou uma pessoa que gosto de histórias. Eu gosto de prestar atenção, eu gosto de contar. Essas coisas me fascinam. E diferente até mesmo dos meus irmãos e da maioria dos meus primos, quando nós nos encontrávamos como família, e aqui nós estamos, e provavelmente você vai se identificar com as características da minha família, porque estamos no Nordeste, a família nordestina, de modo geral, carregamos algumas coisas muito parecidas, e quando os meus tios e os meus pais se encontravam,
principalmente pela questão da parte de mãe, era muito comum eles sentarem juntos e ali, não importa quantas vezes eles se reencontrassem, eles sempre relembravam histórias do tempo deles de criança, de adolescência. E eles contavam histórias, e era eu, com o passar do tempo, eu fui aprendendo as sequências. Começava sempre com muito riso, com muita tiração de sarro, um lembrando de história do outro, e depois o tom ia levemente mudando, começavam-se a lembrar das dificuldades, e de repente aquilo que havia começado com muita risada, estava caminhando para choro. Eles se emocionavam, eles lembravam das dificuldades, e isso acontecia sempre que nos encontrávamos. Então, não era muitas vezes, na verdade, como nós éramos a família que morava longe, era basicamente quando vínhamos para cá, e com a minha família em toda a minha vida, infância, adolescência e juventude, isso aconteceu apenas 2 vezes. Só 2 vezes eu viajei com toda a minha família aqui para Curimatá para encontrar o restante da família. Depois eu passei a viajar sozinho, mas eu adorava ouvir as histórias, mesmo que eu já conhecesse. Eu gostava disso. Vai chegando um tempo, e isso tem muita característica também, de personalidade, de estilo, que a gente vai relembrando as nossas próprias histórias. E eu, como sou uma pessoa de característica mais nostálgica, eu relembro muito, e vou vendo literalmente a história que é construída. Eu estava de férias agora, na casa da minha avó, e no dia 18, marcou a data de 3 anos em que o pai faleceu. E a avó, no alto dos seus 95 anos, ela obviamente não pode se emocionar com muita frequência. E eu tinha uma missão difícil, né, de me manter ali firme, porque, além de tudo, eu ainda tinha que ouvir ali primos ou tios, ou até minha mãe dizendo, tá vendo, você fica emocionando, e ela passa mal. Então eu falei, eu não vou fazer nada para que a avó se emocione, para que ela venha passar alguma coisa. E eu estava indo bem na minha missão ali de permanecer firme, porque no dia anterior ela já havia começado a falar sobre isso. Mas em determinado momento, eu sentei na mesa, ela ali, mesmo em silêncio, eu abri, na hora que eu abri, uma postagem da minha irmã, uma foto dela com meu pai, e ali na hora eu não aguentei. Lembrei de absolutamente tudo. E as memórias, elas inundam o coração. A gente sente cheiro. A gente lembra do som. É algo muito poderoso. E, ao mesmo tempo, muito gratificante. E eu não disse uma palavra, mas eu chorei. E é óbvio que, quando eu levantei a cabeça, a avó estava chorando. Aí eu falei, agora deu para mim. E a avó falou, meu filho, não se preocupe. Mas a avó me contou algo, e ela disse, meu filho, fique tranquilo, porque a minha vida, ela é só saudade. Todos os dias eu me lembro daqueles que foram, e ela contou algo que me deixou ali quebrantado, porque ela disse, meu filho, nem queira saber como é ser o último. Eu tenho vocês, mas eu não tenho mais nenhum irmão, eu não tenho mais nenhum tio, eu não tenho mais os meus pais, a minha vida é só saudade. E é óbvio que aquilo dá uma quebrada. Quando ela disse que não queira saber como é ser o último de uma geração, eu espero de coração não saber, porque não parece ser das coisas mais agradáveis, mesmo olhando para frente. Mas isso me lembrou imediatamente do apóstolo João. O apóstolo João era o último. Ele foi o último dos discípulos. Ele havia vivenciado a sua vida inteira, e ele havia visto todos os seus companheiros de juventude, todos aqueles que viveram os anos mais incríveis da história da igreja, partirem. E quando ele senta para escrever o Evangelho, é um homem com muitas histórias e recordações. E o Evangelho de João, ele traz esse amor, ele traz esta saudade, mas ele não é simplesmente escrito como uma homenagem ou como algo
carregado de nostalgia. João está escrevendo o Evangelho e relembrando aqueles tempos com uma missão muito clara. O texto que nós lemos diz e deixa claro que o que está escrito aqui é para que as pessoas, ao lerem os relatos, possam crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus. Os relatos que João passa a relembrar, e eu fico imaginando essa volta nos tempos antigos, e estamos falando de tempos muito antigos, porque estamos falando de um homem no alto dos seus 90 ou mais anos, voltando muito tempo, no tempo da sua juventude. O pastor Laqueden lembrou aqui na semana passada, e eu vou relembrar, que João era um dos que tinha um apelido muito poderoso. João e os seus irmãos eram conhecidos como filhos do trovão. Ninguém tem um apelido assim por ser uma pessoa suave. Se você tiver ou conhecer alguém com o apelido de trovão, de filho do trovão, provavelmente esta é uma pessoa um tanto quanto entusiasmada, porque se tem algo que não é discreto, é trovão. E quando nós observamos a jornada dos discípulos, a gente entende muito rapidamente por que eles eram filhos do trovão, porque eles eram impulsivos. Eles queriam fazer as coisas à sua própria maneira. E a gente observa isso porque a história de João vai mostrando. João tinha um negócio muito promissor, o seu pai tinha um verdadeiro tesouro naquela época, o seu pai tinha barcos, e é no plural. Ele e os seus irmãos, eles tinham um negócio muito rentável. E João abandona esse negócio. Não para seguir Jesus, ele abandona antes, porque João era seguidor de João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que anunciava o caminho do Senhor, com uma vida completamente diferente. Aí, você que é pai, você que sonha e tem lutado arduamente para que o seu filho se prepare, para que o seu filho tenha uma vida em uma direção, em uma profissão estável. Imagine o seu filho chegando em casa, abandonando tudo e dizendo que vai para o lugar mais distante que você puder pensar. Ser discípulo de uma pessoa que veste pelos de camelo, come gafanhoto com mel silvestre. Eu não imagino como é comer gafanhoto, mas eu sei que para comer mel silvestre tem que tirar o mel. E se tem algo que eu não gosto é de abelha. Se você gosta, Deus abençoe sua vida, mas abelha não é um negócio que me atrai. Eu gosto de mel, mas o mel do potezinho ali que você compra, bonitinho ali, que a abelha não passa nem perto. Mel silvestre. Era uma vida diferente. E João segue João Batista. Faz parte dos discípulos. João passa um tempo vendo muita gente ir procurar e ouvir esta mensagem diferente, mensagem de arrependimento. E ele começa a ver os batismos, ele sabe que algo está acontecendo, e ele está lá. Mas um dia, o próprio João reconhece Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, então, vai atrás deste Messias. E aí começa a jornada com os discípulos. Homens completamente diferentes. Homens com vidas, com histórias, com educação, com tudo completamente diferente uns dos outros. E uma jornada extraordinária. Eles largaram as suas redes, eles largaram tudo o que faziam e passaram a seguir Jesus. João começa a lembrar desse tempo. João começa a vivenciar novamente aquelas emoções. E na semana passada foi muito bem pautado como a vida de João, que é conhecido no começo como um filho do trovão, termina como sendo conhecido como o apóstolo do quê? Do amor. A vida de João é radicalmente transformada.
a impulsividade vai dando lugar a um coração compassivo. João é aquele que escreve suas cartas e diz filhinhos. João é aquele a quem Jesus reclinava a cabeça. João é aquele que está mais próximo do Mestre. E é Jesus, obviamente, no dia a dia, que vai permitindo, transformando o coração do filho do trovão no coração do discípulo amado, que representa o amor. E neste rumo, João passa então a cumprir o chamado. João é um pastor. João é aquele que fica, e nós temos alguns discípulos, alguns apóstolos, que são muito marcantes no processo de evangelização, no processo missionário, são aqueles que partem e vão andando literalmente até o seu último dia, viajando, ensinando e plantando igrejas. Paulo capitaneando este movimento, Paulo faz suas viagens, Paulo viaja demais. Essa semana eu estava estudando a despedida de Paulo da igreja de Éfeso, momento emocionante, mas Paulo é aquele que não parou. João é o apóstolo que cuidou, que estava ali. E João então começa a mostrar e ele vê absolutamente tudo. Ele vê a hora em que Jesus comissiona a igreja. Ele vê a igreja nascer. Ele vê a igreja começar a se espalhar. Ele vê aquele grupo pequeno de centenas de pessoas se transformarem dia após dia, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, uma cidade, 2 cidades, 10 cidades, 15 cidades, toda a região daquela época, todo mundo conhecido. A igreja é uma grande realidade. Mas da mesma maneira que João vê a igreja se expandir, ele começa a ver a igreja enfraquecer. A igreja começa a desanimar. Paulo está viajando e escrevendo as cartas. Problemas nas igrejas não são coisas novas. É uma luta constante. É uma luta contra as heresias, é uma luta contra a perseguição do império, é uma luta contra a insubordinação daqueles que querem fazer apenas o que querem e não o que deve ser feito. É um trabalho árduo. Os apóstolos começam a morrer. O império começa a pesar a mão. Paulo é morto. Pedro é morto. O templo é destruído. A igreja agora se esconde. E as pessoas começam a fraquejar. As conversas a respeito de Jesus, de quem de fato era Jesus, elas vão tomando um rumo diferente. Os evangelhos já circulavam. Nós já tínhamos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostrando cada qual com a sua visão quem era o Messias. Mas faltava uma visão talvez mais filosófica, talvez um enquadramento mais da questão divina de quem era Jesus. E é nesse momento que João escreve. E João abre o seu evangelho de maneira extremamente imponente. No princípio, no início, era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele faz ali a sua aproximação com a lei, com Gênesis, e ele começa a tratar de uma maneira, inclusive, grega de pensar, porque a realidade é que as pessoas estão vivenciando uma grande crise de fé. E é impressionante como os tempos da qual João escreve o seu evangelho são parecidos com os nossos tempos. João escolhe algumas palavras de maneira diferenciada. Nós sabemos que a marca de João é o amor, e João usa muito isso. Mas existe uma outra palavra que aparece muito no Evangelho de João, que é exatamente crer. É João quem puxa
a importância de entender o que realmente significa crer. Nos versículos que nós lemos aqui, nós temos a seguinte informação no 31: estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Antes disso, ele usa a expressão sinais e maravilhas. Estávamos falando disso, tanto na quinta quanto hoje de manhã. Não é à toa que ele seleciona a palavra sinal, dando a indicação, apontando. Aqueles fatos e tudo que Jesus faz no seu ministério, diferente do que muitas pessoas gostam até mesmo de pregar e dizer, não é para que você aprendesse a chave para desprender a sua vida no sentido de que está travado, para que você torne um ser humano espetacular, tendo tudo extremamente bem sucedido, como muitos gostam de frisar nas palestras motivacionais, para que você descubra o caminho em 5, 10, 15, 20, 32 passos. Aí depende do quanto você gosta de caminhar. Tem estudo e tem palestra para a quantidade de passo que você quiser. Não, Jesus não está querendo destravar o seu potencial. A maneira como Jesus cura, a maneira como Jesus sinaliza o reino de Deus, não é para que as pessoas tivessem uma vida confortável naqueles tempos, não. Era para que todos entendessem e acreditassem que ele era o Filho de Deus. E eu não sei se você já parou para se perguntar, afinal de contas, o que é realmente crer? Será que existe um significado bíblico para a palavra crer? Afinal de contas, crer é crer, eu creio. O que é crer? Você realmente crê em Cristo? Será que crer está vinculado a chegar e dizer, não, ele é o Filho de Deus mesmo? Ou acreditar que houve e existiu um homem chamado Jesus, na qual a história está dividida? Acreditar que os milagres eram reais? Acreditar que a Bíblia é um livro de verdade? O que é crer? Algumas pessoas falam muito sobre isso, tem até um texto que fala, né, sobre o crer, que é até que o diabo crê e estremece. O que é crer? O que é que João está falando aqui? A palavra e a expressão crer aparecem 98 vezes no Evangelho de João, várias vezes por capítulo. Sim, tem algo diferente. Quando João usa a palavra no seu sentido original, no grego, crer vem com a seguinte especificação: reconhecer a verdade como verdade. Ou seja, eu realmente aceito e sigo a verdade completa. Não é simplesmente uma questão de saber, mas uma questão de viver. Quando você fala que crê em Jesus como Filho de Deus, se essa crença não está associada à prática e à entrega, essa crença não serve para nada. Quando João está enfatizando que os sinais e maravilhas, e acima de tudo que o sacrifício e ressurreição de Jesus são verdades, não é apenas para que você diga, ok, é verdade. Se você não toma uma posição em viver exatamente como o Senhor pede, essa crença não serve para nada. João condiciona no seu evangelho, porque o outro sentido do crer está associado em acreditar em, depositar a confiança em. Crer que o Senhor, de fato, dirige a minha vida, não pode ser apenas um discurso teórico. Se eu creio que Ele dirige a minha vida, eu preciso aprender a confiar que é Ele que está conduzindo. Prática.
As pessoas naquele tempo estavam realmente com dificuldades no entendimento de que Cristo era o Filho de Deus, de maneira prática. Pensando nesse lado, você realmente acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não mais num campo teórico, não mais num discurso, mas numa questão real de entrega. João está ali, provavelmente emocionado, relembrando tudo o que aconteceu. E ele está escrevendo às pessoas daquela época, dizendo e relembrando: ei, presta atenção. A nossa crença não é vã ou pequena. Nós somos a igreja de Jesus. É o Filho de Deus, não existe nada mais poderoso. Não existe outra razão. Ele é o Filho de Deus. Olha quantas coisas ele fez. O que é necessário ainda para que uma pessoa compreenda e de fato viva essa verdade? Quando João está escrevendo, ele está querendo dizer o seguinte: o que você precisa mais saber? O que falta para que você realmente viva de acordo com o que esse homem pregou e disse? E não é à toa, nós vamos vendo que a grande questão daquele tempo é muito parecida com os nossos dias, é que as pessoas começam a desenvolver uma fé seletiva. Porque a realidade é que Jesus, ao anunciar o reino de Deus, ele anuncia o reino de Deus que as pessoas e que os judeus esperavam ansiosamente por séculos, mas ele anuncia de uma maneira diferente do que aqueles homens queriam. Uma das grandes crises que os discípulos vivenciaram como discípulos, um dos grandes traumas, foi quando eles perceberam de verdade que aquilo que eles estavam vivendo com Jesus não era para sempre. Quando a gente olha a caminhada dos discípulos, não apenas no Evangelho de João, mas nos evangelhos, a gente percebe os relatos que são nos dados, que realmente eles foram entendendo gradativamente. Semana passada o pastor Laqueden trouxe a ideia de que na transfiguração, João tem o seu momento de conversão, no sentido de, epa, é diferente o que está acontecendo aqui. Você pode observar alguns discípulos passando por momentos de choque. Talvez o que mais tenha tido esses momentos foi Pedro. Mas nós temos no próprio Evangelho de João um relato de Tomé. Aqueles homens eram jovens. Os discípulos eram jovens. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos. Eu lembro, coisa de 20 anos atrás. Aliás, quanto mais você lembra de coisas assim antigas, como se fossem ontem, mais velho você está, né? Quando você começa a contar um caos achando que foi há pouco tempo e você descobre que foi há 20 anos. Você descobre que foi há 25 anos. Aí o negócio está sério, né? E, por exemplo, nos anos 90, quando falava de um jogador de futebol com 29, 30 anos, você diz, esse está aposentado, está velho. Hoje é normal os jogadores com 38, 39 jogando, porque foram se condicionando, as coisas foram mudando. Mas tirando a questão esportiva, definitivamente 30 anos é uma idade maravilhosa. Jovem. Aqueles homens eram jovens.
E é provável que, cientes ou na ideia de que estavam com o Messias, eles acreditavam nisso. Em nenhum momento eles duvidaram ou eles deixaram. Quando eles passam a seguir a Jesus, eles estão de fato acreditando que aquele é o Messias. Eles só não tinham entendido o que o Messias realmente queria. E à medida que o tempo vai passando, e eles vão começando a perceber que a visão está um pouco equivocada, eles chegaram a debater e pedir para Jesus: Senhor, resolve um aqui, a gente quer te pedir um negócio. Eram os mais próximos. Senhor, quando o Senhor sentar no trono, dá para o Senhor garantir aqui o nosso lugar, um à direita, outro à esquerda, que a gente vai ajudar o Senhor nesse negócio. Olha a ideia deles. Eles estavam discutindo o lugar de honra. Eles eram aqueles que queriam e que entendiam que faziam parte da elite. E às vezes, essa questão ela trabalha no nosso coração. A gente tem uma necessidade de se sentir parte de algo importante. O ser humano tem essa carência. Quer fazer parte de algo ali para mostrar, está ali, sou eu, faço parte desse grupo, eu estou aqui. E Jesus vai demolindo essas ideias. Tanto que o último momento de Jesus, e mesmo nesse momento eles ainda debatiam coisas como essa, Jesus pega a vasilha, a toalha, a água e vai lavar os pés dos discípulos. A última lição. Jesus não está fazendo uma estratégia ou planejando o que fazer quando alcançarmos o poder. Jesus está lembrando que o que aqueles homens vão fazer é servir. Mas na hora em que Jesus de fato foi preso e todos os discípulos desapareceram, a gente fala muito de Judas que traiu, Pedro que negou, mas o relato bíblico deixa bem claro que Jesus foi preso e todos os discípulos sumiram. Todos. Não teve nenhum que ficou no pé ali ou foi preso, até porque Jesus tinha dito para eles: vocês não podem ir comigo. Eles sumiram. Na hora que os discípulos se viram ao pé da cruz, com Jesus crucificado, aquilo foi um trauma. Aquilo foi algo devastador. Eu não sei quantos aqui já passaram por momentos em que estavam confiando muito em algo e de repente aquilo dá errado e você se vê literalmente desmoronando. Às vezes isso acontece quando a gente está diante de um diagnóstico médico. Às vezes isso acontece quando você está fazendo planos e ao invés de caminhar nos seus planos, você é demitido. Ou quando você quer muito algo e não é aprovado. Aqueles homens se viram destruídos. É interessante que, mesmo assim, Jesus trabalha isso. Nós temos muitos exemplos no Evangelho de João, de momentos cruciais, onde o Senhor deu uma oportunidade para que as pessoas acreditassem. O Evangelho de João nos traz relatos de pessoas que realmente entenderam e como eles passaram a viver após acreditarem. E lá no alto dos anos 80, 90, as pessoas estavam escolhendo no que acreditar. No que era cômodo, a igreja era algo que havia crescido muito. Algo novo, interessantíssimo. Mas espera aí, será que Jesus era mesmo um homem? Ou era Deus, um espírito, que aparecia, e aí as coisas começavam a mudar? Espera aí, será que realmente nós precisamos viver desta maneira? Esse negócio de suportar um ao outro, isso aí talvez tenha sido um equívoco. Não, nós amamos a Deus, os outros não importam. E as coisas foram ficando muito misturadas, e as pessoas queriam abraçar a nova fé, mas não queriam abandonar sua vida antiga. É só ler as cartas de Paulo que nós vamos ver que a igreja, desde o início, lida com questões das pessoas quererem abraçar algo, mas não quererem abraçar
aquilo que não interessa. As pessoas têm muita dificuldade em se sujeitar com as coisas que não concordam. Então, João está mostrando e lembrando e deixando bem claro, não é para acreditar só no que você acha bacana. Existe um todo. E no Evangelho de João nós temos algumas experiências e alguns relatos a respeito de como as pessoas passaram ou acreditaram, momentos de conversão, que são muito bonitos. Nós temos, por exemplo, a hora que João Batista reconhece que Jesus é o Messias, que está lá no capítulo 1, versículos 33 e 34, diz o seguinte: eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus e João Batista eram primos. Eles se conheciam. Mas Deus havia dito algo muito particular a João. Era necessário um sinal para João. Deus disse, nós não temos o relato de que momento, mas ele está dizendo aqui, Deus me disse, que aquele que eu visse, que o Espírito Santo se manifestasse, descesse, esse seria realmente o Filho de Deus. E esse aqui é o momento do batismo. É quando Deus manifesta, este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem me comprazo. Esse sinal bastou para João Batista. E João Batista passou a anunciar, eis o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, porque as pessoas estavam olhando para João Batista. João Batista mandou alguns de seus discípulos. Outro, como Natanael, teve uma experiência diferente. No mesmo capítulo 1, a partir do versículo 46, nós temos aqui, Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe o meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Olha aqui. Outro exemplo no Evangelho de João. Natanael já foi completamente diferente de João Batista. Natanael é daqueles que sabia da fama de Nazaré. Lembram que eu preguei sobre Nazaré aqui na época do Natal? Nazaré é uma cidade pequena. Nazaré é uma cidade distante. Nazaré é uma cidade em que os romanos enviavam pelotões. Nazaré é uma cidade que os soldados romanos se misturavam com as mulheres. Nazaré era uma cidade vista como permissiva. Nazaré era um lugar, que os mais antigos vão entender a expressão, de fama ruim. Já ouviu essa expressão? Tal lugar não presta. Fulano é de família ruim. A fama é ruim. Natanael olha e diz, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? O que é que Filipe diz para ele? Venha e veja. Preste muita atenção nisso, as experiências com Deus são particulares. Não adianta querer que alguém vivencie a sua experiência com Deus. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Não é a minha experiência que vai converter o outro. Ela pode servir como um sinal. Mas o que João vai nos mostrando é que as experiências são particulares. Venha e veja. Ele foi. E Jesus se revelou para ele. E quando ele entende, ele declara, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel.
João capítulo 6 tem outro personagem muito famoso, passando pelo mesmo momento. João 6, a partir do versículo 66, nós temos o seguinte: neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é santo Deus. Você tem um personagem que teve experiência nesse sentido, foi Pedro. Mas olha a profundidade e simplicidade do que Pedro fala. Para onde é que nós vamos? Jesus está pregando e ele cita coisas difíceis. O evangelho, ele é simples, mas nós não podemos dizer que é fácil. Porque tem um negocinho que Jesus diz e falou àquelas pessoas: quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se a quem? A si mesmo. Negar o outro é fácil. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Não tem mistério. Por que é simples? Porque tem que seguir. Seguir não é um negócio complicado. É só você andar atrás. O complicado é quando quem está na frente não se importa com quem está atrás e vai correndo, né? Vai correndo, não se importa se tem semáforo, não se importa se tem radar, ele vai embora. Aí é complicado. Você já seguiu alguém que não se preocupa se o de trás vai ficar, se não está nem aí para farol, passa no amarelo e você ficar atrás? Não é possível que ele... Deixou. Já passou por isso? Aí é ruim para seguir. Mas estamos falando de Jesus, que apontou muito bem o caminho. As palavras não eram sempre maravilhosas e reconfortantes. Jesus pregava coisas difíceis. Aquelas pessoas estavam sedentas para ouvir alguém se levantar e dizer que o tempo do Império Romano, que o tempo em que estávamos ou que eles seriam pisados, tinha acabado. Aqueles homens queriam ouvir isso. Preparem-se para um novo tempo. Era o que eles queriam ouvir. Aí Jesus sobe e diz: se alguém bater na sua face, você dê a outra. Aí Jesus sobe e diz: você já ouviu o que foi dito? Se alguém cobiçar a mulher do outro, é adúltero. Se alguém se relacionar, aí Jesus disse: eu estou falando o seguinte, não é só isso não. Se você olhar e pensar, acabou. Jesus dificultou muita coisa. Esse negócio de amar o próximo é muito complicado. Porque a gente gosta de amar quem parece com a gente. Quem tem os mesmos gostos. Jesus vai e diz o contrário. Em um desses momentos em que Jesus está revelando e mostrando como o caminho é difícil, as pessoas começam a ir embora. Mas Pedro entende: Senhor, para onde é que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Percebem como sempre existe uma ação? Como crer não é simplesmente uma questão de ficar olhando e concordando, mas existe algo a ser feito. Um outro exemplo disso está em João 11, 24 a 27. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Esse é o momento
que o coração dela finalmente entende. Quando a gente acompanha a vida de Jesus com esses irmãos, Marta, Maria e Lázaro, a gente percebe que existia muito afeto. Mas a gente percebe que dos três, provavelmente, aquela que teve a maior sensibilidade espiritual era Maria. Era aquela que, quando podia, aproveitava da presença do Senhor. Marta era aquela dos muito afazeres, era aquela que estava sempre ocupada, era aquela que estava sempre arrumando, cuidando, organizando. E mesmo quando Jesus estava lá, ela não parava. E aqui é um momento de dor, Lázaro morreu. E finalmente ela entende, olha, que ainda não tinha ressuscitado Lázaro. Mas quando Jesus, diante daquela situação, fala, esse é o sinal que ela precisava. E Jesus fornece, Jesus dá. O último exemplo é talvez o mais conhecido, porque é algo da cultura. João 20, 27 a 29. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Põe a sua mão na marca ao meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhes disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Isso aqui é para a gente. Alguns entendem que é um momento de condenação. Não foi um momento de condenação de Tomé. Na verdade, Tomé precisava de algo. É fácil para a gente, com o texto, ironizar ou falar, e alguns até batem no peito para dizer: eu sou como São Tomé, eu preciso ver para crer. Se você é daqueles que precisa ver para crer, faz parte. A questão é, o que é que você está fazendo depois que você vê? Tomé não era o único incrédulo. Afinal de contas, esse negócio de ressuscitar daquele jeito e ficar aparecendo era algo muito novo. Lázaro ressuscitou, todo mundo viu ele sair do túmulo e ele estava lá na sua casa. Quem quisesse ver Lázaro, bastava ir visitá-lo, ele estava lá. Jesus ressuscita e vai aparecendo aos discípulos em momentos diferentes. As pessoas ficam ali: ressuscitou mesmo? A gente tem o relato de Emaús. Jesus caminhou 11 quilômetros com aqueles homens e eles não reconheceram que era Jesus. Vocês verem como esse negócio é sério. Mas na hora que Jesus pegou o pão, partiu, é Jesus. É por isso que o nosso coração ardia. O Espírito Santo já ia trabalhando. A grande questão aqui, quando nós estamos diante deste evangelho, que é escrito abertamente com a intenção de que precisamos crer, e o grande desafio desta noite é refletirmos se, de fato, estamos crendo. Eu, de fato, creio que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e a minha vida, de fato, pertence a Ele. Ou se eu preciso de mais alguma coisa para crer? Você precisa de mais alguma coisa? O que é que te falta? Qual é a prova que você precisa para entender que Jesus é o Filho de Deus? Porque a gente tem um problema grande. Porque o que tem acontecido é que pessoas têm experiências com Deus. Mas essas experiências, que muitas vezes são impactantes momentaneamente, parecem ser menores do que as provações, tentações, e as pessoas abandonam. Quando João está escrevendo, ele tem uma intenção clara. Não basta apenas você reconhecer academicamente. Essa semana eu tive uma conversa complicada com uma pessoa que não é crente ainda. Eu tenho orado por ela.
mas com muita dificuldade em entender algumas coisas. E ela falava várias vezes, eu preciso de uma resposta que vá além. Ela queria uma explicação que satisfizesse ali as suas dúvidas. Ela queria entender por que as pessoas sofrem. Eu falei, minha querida, esse é um dilema milenar. Eu não tenho resposta que vai satisfazer o seu entendimento, porque as que eu já te dei, você não concorda. E sim, existem questões na relação com Deus que vão para a esfera do crer. É por isso que Jesus fala a Tomé, bem-aventurados, os felizes são aqueles que creem sem ver. Sim, relacionamento com Deus necessita de entender e se satisfazer no Senhor, e não em um convencimento puro e simples, lógico, acadêmico, material. Sim, a relação com Deus exige um componente de fé. A fé é o firme fundamento, não é das coisas que você está vendo, das coisas que não se veem. Sim, eu não tenho resposta para tudo, mas eu creio. É o que Jesus fala para Marta. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê? O que é que falta para que você realmente creia e pratique? A outra palavra que João usa muito é amor, e João vai associar amor com prática. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, este é o que me ama. Você crê no Senhor Jesus? A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus. Tu e sua família, você e sua família serão salvos. Sabe por quê? Porque quando nós cremos verdadeiramente e passamos a vivenciar o Evangelho verdadeiramente, o Evangelho alcança as pessoas. O Evangelho alcança as pessoas. E muitas vezes a questão é que talvez aqueles que nós amamos não estejam conseguindo ver o Evangelho verdadeiro. Talvez as cartas vivas que Paulo tanto disse que nós seríamos, não estão chegando àqueles que nós queremos que encontrem a palavra. Você realmente crê no Senhor Jesus? Essa crença é suficiente para fazer com que você negue a si mesmo. Essa noite, sendo bem sincero com você mesmo, quanto de você tem sido negado? O quanto você tem conseguido negar de você mesmo? A gente às vezes tem um problema muito grande. Dinâmica de igreja não é só aqui. A gente tem um problema muito sério em que as pessoas façam aquilo que elas não concordam. É muito fácil caminhar junto enquanto concordamos, mas quando discordamos, se não é o que eu concordo, eu não faço. Porque eu tenho a minha visão e o meu entendimento. E eu faço aquilo que eu acho ser certo, não importa o que os outros digam. E as pessoas transportam isso para as suas relações com Deus. Senhor, isso aqui é lindo, eu quero fazer. Mas quando não concordam com o que o Senhor pede, não, isso aqui não dá não. História do jovem rico, que eu tenho citado tantas vezes. Eu realmente acho esse exemplo perfeito. Porque o jovem rico chegou perguntando o que faltava para ele. Senhor, o que é que falta para mim? Porque eu tenho praticado os mandamentos. O que é que eu preciso? E Jesus diz, de fato você pratica os mandamentos. Parabéns, nota 10. Está tudo certinho. Só falta uma coisa.
Vende tudo que você tem e me segue. Ah, Senhor, peraí, nenhum dos mandamentos manda eu vender. Não, Senhor, peraí, isso aí não dá. E o texto diz que o jovem sai entristecido e ele não segue Jesus. É fácil fazer o que a gente concorda, mas quando o Senhor nos pede coisas que nós não queremos, aí o bicho pega. E esse é o grande problema da geração que tenta fazer e encaixar todas as suas vontades. Deus é amor, então Ele me aceita. Ele sabe disso. Eu tenho um problema com as coisas, é verdade. Eu tenho um problema aqui, tem um dinheiro aí que eu desvio. Eu tenho um problema com relacionamento, sabe como é? Não dá para ter uma só. Mas o Senhor me aceita como eu sou. Está errado. Está errado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meu filho, é difícil ter uma mulher só, né? É difícil. Se vira. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Senhor, eu não posso abrir mão. Lendo um livro do Swindoll, ele fala de um casal que ele foi aconselhar, que tinha um problema gravíssimo que atormentava, porque eles não conseguiam colocar a vida financeira em ordem. E eles foram pedir ajuda e socorro para o pastor. Como é que eles resolviam isso? E aí eles contaram toda a vida para eles, explicaram e queriam ajuda. E aí o pastor, o Swindoll, diz que ele aconselhou simples: olha, vocês já experimentaram viver conforme a renda de vocês? Não. A gente não pode abrir mão do carro, da casa de campo, e não sei o quê, e não sei o quê. Não aceitamos diminuir o nosso padrão de vida. Aí ele falou, então fica difícil, porque Deus não vai dar mais dinheiro para vocês, porque vocês não conseguem abaixar o padrão de vida de vocês. Está errado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você de fato crê no Senhor Jesus, de maneira que você tenha coragem de negar a si mesmo. Porque se você não está conseguindo negar a si mesmo, é porque você não crê. O que é que falta realmente para que você creia a ponto de que sua vida mude? João escreveu esses relatos. Como diz o texto, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que encontraram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Você crê no Senhor Jesus? O que é que você precisa para isso? Eu já falei aqui várias vezes e continuo dizendo, e eu sei que não é nada agradável. A maior razão para as nossas ansiedades é exatamente porque não cremos. Nós vivemos uma época em que as pessoas de fato sofrem muito. E eu não estou negando aqui. As crises de ansiedade são um tormento na nossa geração. Mas Jesus falou lá, não andeis ansiosos por coisa alguma. O problema não é Deus. O problema não é Jesus. Somos nós que não cremos. Estes relatos foram escritos para que cada um de nós creia. Você crê? Queria convidar você a fechar os seus olhos, o ministério pode subir. A gente passa muito tempo na igreja e às vezes é até incômodo ouvir uma mensagem perguntando se a gente crê. Talvez alguns devam estar pensando, se eu não acreditasse, por que eu estava aqui? A questão é que você prova que crê no Senhor, não é vindo num culto. Você prova que crê no Senhor, obedecendo, entregando sua vida, mudando tudo aquilo que vai de maneira contrária ao que Ele prega.
abrindo mão do controle, abrindo mão das próprias vontades, dos próprios desejos. É confiar. Não existe crer sem confiar. Você realmente crê no Senhor Jesus? Feche os seus olhos, reflita um pouquinho, seja sincero com você mesmo. Quero fazer 2 desafios. O primeiro é para você que chegou à conclusão que você não crê ainda. Se você ainda não crê, eu te desafio a fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor: Senhor, me mostra, me dá um sinal para que eu creia. Ouse pedir uma experiência com Deus esta semana. Peça: Senhor, me mostra. Não adianta você ser engraçadinho e pedir algo que vai te dar um benefício próprio. Se essa semana eu ganhar um carro zero, eu creio que o Senhor é Deus. Não, você está de brincadeira. Peça uma prova. Tomé disse que só acreditaria se tocasse nas feridas de Jesus. Jesus chamou Tomé e disse: toca. O que é que falta para você acreditar? Peça para Ele. Outro desafio é para você que entendeu e se sentiu tocado agora. Se você definitivamente entende que é hora de entregar esta vida, que é hora de aceitar o chamado, como diz o texto, crê no Senhor Jesus, será salvo. Se você entendeu que este é o seu momento, eu vou te convidar a vir aqui à frente. Quero ter o privilégio de orar por você e com você. O que é que falta para que você acredite? Provavelmente tem outras pessoas aqui que estão na caminhada e que acreditam, mas que, como aqueles crentes da época em que João escreveu sua carta, estão enfraquecidos. Estão vivendo uma vida seletiva, de obedecer apenas aquilo que eles querem, o que você quer. Se você entendeu que precisa mudar isso, peça perdão ao Senhor e mude. Nós estamos aqui para ajudar a caminhar da maneira correta. Pai, em nome de Jesus, te louvo pela tua santa palavra. Pai, nesse instante, teus filhos estão orando aqui em casa, acompanhando a transmissão. Talvez alguns aí acompanhando ou vendo em outro momento, mas através do teu Santo Espírito chegaram nesta palavra. E Pai, a minha oração agora é que o Senhor, através do teu Santo Espírito, esteja dando clareza, discernimento a cada um. Pai, mostra. Pai, dá discernimento. Pai, se nesse instante nós temos pessoas literalmente abrindo o coração e pedindo prova, que o Senhor, conforme a tua vontade soberana, dê um sinal e que a pessoa entenda, que haja quebrantamento nos nossos corações, que o teu Santo Espírito esteja direcionando. Se existem pessoas aqui esta noite que entendem que precisam tomar uma decisão, que através do teu Santo Espírito eles tenham a força necessária
de iniciar esta caminhada. Pai, nos ajuda a crer e a negar os nossos desejos, a negar de fato, como diz a Tua palavra, a negar a cada um, a negar a nós mesmos. Ajuda-nos a carregarmos de verdade a nossa cruz. Que cada um de nós tenha alegria de falar como o apóstolo Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que aqui já creram e viveram experiências maravilhosas, mas que com o passar dos anos hoje encontram-se enfraquecidos ou desanimados, que assim como os discípulos de Emaús, que o Senhor, através do Santo Espírito, aqueça novamente uma chama no coração, que aqueles que estão adormecidos reavivem, tenham alegria, sintam-se novamente encorajados pelo Teu Santo Espírito a viver como filhos do Senhor. Abençoa a Tua igreja, toca nos nossos corações. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.